é muita mentira no coração e na mente do menino. É um menino ainda, cara. 22 anos, cara de menino ainda, muito novo, demonstrando assim uma incapacidade de sequer interpretar, né, o que ele estava passando, a problematização de tudo isso que ele estava relatando aqui, entendeu? Você vê que o cara ele não tá em conexão com a realidade. Ele tá levando de um jeito assim ainda, né? Tipo, é assim mesmo e tal, tipo, entenderam? Ó, eu vou abaixar o som do Pix e depois eu leio, beleza? Pra poder falar sobre esse assunto aí que envolve a morte de uma pessoa que era muito querida no meio do esporte, por muitas pessoas aí no Brasil, pessoa que eu infelizmente não tive tempo de conhecer pessoalmente. Falar algumas coisas aqui que eu pensava a respeito do Gunley. Bom, a parada é a seguinte, primeiro contextualizando. Eu não conheci pessoalmente o Gunley, eu conheci ele através de um comentário aqui na live de um cara falando que o Gunley mesmo disse que seria uma honra treinar com o Super Xandão. E infelizmente não tivemos tempo. Eu nunca nem encontrei ele pessoalmente, não tive tempo de treinar. Sempre quis treinar com ele, só que não bateu as agendas. Beleza. Aí eu comecei a seguir ele no Instagram, porque quando comentaram isso comigo na live que ele queria treinar comigo, eu fui seguir ele. E ele já estava me seguindo. E aí eu vi um vídeo ou outro dele, sempre vi as fotos de quando em quando que ele postava, da evolução dele e etc, né? E achava bacana que o moleque tava dedicado, treinando, dava pra ver que ele era um cara que queria viver o fisiculturismo no auge. Só que depois comecei a perceber também que ele começou no fisiculturismo natural, que ele era um defensor do fisiculturismo natural, como eu também sou hoje, defensor disso daí, e depois ele ingressou no caminho do uso dos hormônios. O que é uma coisa totalmente compreensível partindo do ponto de vista que você quer virar um atleta de alta performance. Eu já falei para vocês que tomou essa decisão, você vai precisar ter todo o acompanhamento mais profissional possível e você vai abrir mão de uma parte da sua saúde. É um caminho extremamente sério e complexo. Não é para todo mundo. Não é porque você colocou na sua cabeça que você quer virar atleta profissional que vai dar certo. Isso é extremamente perigoso. E depois eu vou falar pontualmente por que que a indústria, o esporte fisiculturismo, de todos os esportes de alta performance que existem, do meu ponto de vista, ele é o mais desonesto, o mais perverso e o mais sem coerência que existe. E eu já comentei sobre essas coisas na live no passado, mas eu vou pontuar algumas coisas de novo, tá? E vocês vão entender por que que tudo isso se conecta. A situação do Gunley, o que eu fiquei sabendo através da internet, certo? De tudo que andou acontecendo aí, porque eu não conseguia acompanhar o que o Gunley estava fazendo a todo momento. Eu via uma publicação ou outra. Pra mim ele era só um menino que tava treinando pra caramba e tava se projetando pra competir no futuro. Fiquei sabendo do embate dele com o tal do Dudu Fit lá, que dizem que é natural, e aí o Gunley começou a hormonizar pra tentar chegar no nível do Dudu Fit, porque parece que o Dudu Fit tem uma genética absurda. Essa parada, é só isso que eu sabia. Beleza. Ontem eu tava no posto de gasolina abastecendo a caminhonete e comum, né? Enquanto tá lá abastecendo, às vezes eu desço do carro, dou uma olhada pra ver se alguém mandou mensagem, alguma coisa do Instagram. Na hora que eu abri o Instagram, apareceu uma foto em preto e branco com o Gunley. E na hora, cara, eu falei, ô louco, né? Falei, o que é isso? Estão trolando alguma coisa? Porque é natural, a gente vê uma foto preto e branco e já acha que alguém morreu, né? Quando eu vi essa foto, eu falei, acho que os caras devem estar fazendo alguma espécie de trollagem, né, pra dar um engajamento e tal. Mas aí, logo no comentário, eu vi que tinha sido confirmado pela Integral Médica que o Gunley havia falecido. E de cara eu já percebi que pegou todo mundo de surpresa. Então o que que eu já pensei automaticamente na hora? Deu ruim. Provavelmente o menino tava abusando, fez alguma coisa errada. Alguma coisa pontualmente errada. Porque funciona assim, rapaziada. Mesmo que você seja um abuser de esteroides, toma hormônio pra caramba, ele não te mata do nada. São efeitos que vão se concretizando a longo prazo. O que existem são fatalidades que acontecem a respeito do uso de hormônios específicos de forma mal calculada. É momentâneo. Exemplo, insulina. Outro exemplo, diurético. Geralmente, o que mata instantaneamente a galera é isso. Geralmente. Beleza. Agora, isso por sua vez não significa que os outros hormônios não estejam conectados com isso também, tá? Só que eu vou falar isso depois, na hora que eu emitir minha crítica sobre a indústria.
Bom, do que eu vi de todos os comentários até agora, e eu não fiquei vendo muito, acontece que toda hora que eu abri o Instagram tinha alguma coisa falando a respeito do Gunley, chegou uma informação de que, acho que uma semana ou 2 semanas atrás, ele quase tinha morrido já pelo uso de insulina. E aí eu comecei a entender que, na verdade, o Gunley, ele não estava simplesmente percorrendo ou tentando percorrer uma trajetória de um cara que está se projetando para ser um atleta de alta performance lá para os seus 30, 35 anos de idade. Ele estava pisando firme no uso dos hormônios. A galera começou a comentar. O treinador estava passando, parece que um protocolo forte pro moleque. Aí começou a aparecer corte dele mesmo, falando, o próprio Gunley, falando que ele tava sofrendo de vários colaterais, que tava tomando até Roacutan pra espinha. Então, olha só, tava tomando hormônio e ainda tava misturando Roacutan, que já é uma droga forte pra caramba, boca ressecada, tava... Inclusive, na hora que eu vi o Gunley no vídeo que ele tava falando que tava tomando Roacutan, é impressionante, porque ele tava com o shape de um adulto, de um cara de longa data no uso de hormônio, só que com o rosto de criança. O moleque tava com o rosto de adolescente ainda, tipo assim, totalmente contraditório. Você vê que o moleque tá realmente acelerando o processo, entendeu? Rosto de adolescente num corpo de um cara que já tá assim, treinando há sei lá quantos anos, entendeu? E tomando o hormônio. Eu falei, caramba, o moleque tá, né, virou a chave total. Foi a impressão que me passou, né? E aí eu vi um outro vídeo dele mesmo, falando mais sobre o uso dos hormônios, os seus colaterais, o que ele quis para a vida dele. Ele comentando coisas do tipo de que ele não se preocupava em viver 10 anos menos, mas para viver do jeito que ele queria. Sabe esse tipo de coisa? Então, todas essas coisas, quando conectadas, me fez formular a tese, então, de que realmente ele tomou uma decisão de acelerar o máximo possível. Abriu mão total da sua saúde. Rapaziada, eu não preciso falar para vocês que a estrada pro inferno parece o céu. E a estrada pro céu é literalmente o inferno. Porque você tem que renunciar. Tudo que envolve a sua vaidade, o seu ego, seus impulsos carnais. Vocês estão entendendo? Vaidade é importante, mas ela tem que ser direcionada e controlada. Tem que ser utilizada com sabedoria. Vaidade não é você abrir mão da sua saúde de forma total, sem ter o mínimo de inteligência. Não é você simplesmente decidir que quer ser o melhor num esporte de alta performance com 20 anos de idade e em 2 anos começar a consumir um protocolo hormonal de um cara que já é velho de guerra. E nem os caras velhos de guerra fazem esse tipo de coisa. Justamente porque eles sabem como que funciona esse negócio. É perigoso. Você começa a tomar testosterona, daí você mescla um outro hormôniozinho, e daqui a pouco você faz um ciclo um pouco mais forte, e daqui a pouco, quando você percebe, você já está cogitando tomar trembolona, e de repente você está tomando a trembolona. E na sua cabeça, dali para frente, você tem que virar um atleta pró. Tá entendendo? O vício é poderosíssimo. Tá entendendo? Eu sei porque eu passei por isso. Graças a Deus, saí fora. E eu já contei para vocês sobre o meu relato pessoal sobre o uso de hormônio. E vou relembrar algumas coisas aqui também. Então, assim, cara, eu fiquei triste com a notícia do falecimento do Gunley, porque mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, só de olhar pro rosto do moleque, parecia ser um menino de bom coração, um cara que transmitia uma energia muito boa, tinha a pureza, a tal da pureza no seu rosto. Então, eu particularmente fico triste, não é pelo fato de uma pessoa querida morrer, porque isso, rapaziada, acontece o tempo inteiro no mundo. Pessoas excelentes estão morrendo a todo momento. O que me deixa triste é a situação como um todo, é inclusive a própria decisão que ele tomou de acelerar, de querer viver intensamente, abrindo mão total de tudo aquilo que vale a pena. Em primeiro lugar, a própria saúde. Tá entendendo? Então, todas essas coisas, quando somadas, faz a gente ter um sentimento de tristeza. E aí eu parei para lembrar, porque na live aqui mandaram várias vezes, o embate dele com o Dudu Fit. E eu lembro que eu vi um corte do Gunley, inclusive eu acho que foi na própria live, onde ele estava demonstrando muito foco sobre a competição contra o Dudu.
E o Gunley parecia ter abraçado isso com uma força gigantesca. Ou seja, ele modulou a mente dele para vencer esse menino aí. Eu acho que isso mexeu muito com a cabeça dele também. No sentido de que eu preciso ganhar. Eu já tô tomando hormônio. Vou competir com um cara que é natural, que já tá na minha frente naturalmente falando. Tem uma genética fora da curva. Eu não posso perder de jeito nenhum. Então, ó. Tá entendendo? Vambora. Vamos enfrentar os colaterais, todos que vierem, vamos embora. Eu, particularmente, Xandão, sou absolutamente contra tudo isso. Certo? Se eu fosse um amigo próximo do Gunley, com certeza eu teria dito pra ele: irmão, esquece isso. Calma. Você quer realmente abrir mão da sua saúde para ser um atleta de alta performance? Faça então do melhor jeito possível. Os atletas que chegam no seu auge chegam depois dos 30 anos. Eles escalam por um bom tempo, cara. É muito treino, muito foco, é muito cuidado. Eles têm os melhores profissionais acompanhando a situação. Eles não ficam se automedicando. Não pode simplesmente meter o louco de alguma forma, tá entendendo? Esse esporte é totalmente severo e é injusto pra caramba. O esporte fisiculturismo é o esporte de alta performance mais injusto e podre que existe. Por quê? Ele não depende da sua vontade e disciplina. Não depende disso. Isso é a base. Se você não tem uma genética de aptidão para o esporte em todos os sentidos, você vai se lascar. Você pode ser um cara que toma hormônio e consegue desenvolver seus músculos. O seu músculo e o seu corpo, sua genética, recebe bem os hormônios, mas você tem muitos colaterais. Por outro lado, você pode ser o cara que toma, não tem grandes efeitos musculares ali acontecendo, mas também não demonstra grandes colaterais. Então é uma mentira. A grande verdade é que o esporte, o fisiculturismo no geral, ele parte de uma mentira. Por quê? Porque você é obrigado para competir, para tentar competir de igual para igual, você é obrigado a encher o seu coração de mentiras. Qual que é a mentira? É você depender. Eles estão se auto-prejudicando num nível absurdo para tentar serem competitivos com os melhores. Os melhores que ganham os concursos principais pertence a um grupo bem seleto de pessoas que têm uma genética que, assim, é 0,0000000, coloca mais 20,1% da população mundial que tem aptidão para isso. Vocês entendem a matemática? Isso é brutal. Fisiculturismo é um esporte que parte dessa enganação, porque tem uma indústria que fatura milhões por trás. Uma indústria que fatura milhões com essas brigas, disputas entre menino A e menino B. A falsa rivalidade. A competição é saudável quando ela é bem guiada, com orientação e sabedoria. Não é simplesmente você com 20 anos de idade querer ser o melhor e ficar altamente conhecido na internet, inclusive, que já mexe muito com a sua cabeça, ter que lidar com um monte de fã, pessoas que estão observando o que você está fazendo e ainda por cima te incentivando. Porque convenhamos, quando o Ganha aparecia e postava uma foto brutal da evolução monstruosa que ele estava tendo, o que as pessoas comentavam? Você é muito brabo. Parabéns, você é o futuro. Me inspiro em você. Rapaziada, eu vou falar uma coisa pra vocês. Todo mundo tem um pouco de culpa em tudo. É exatamente igual falar sobre política. Não interessa se você é de esquerda ou direita. Todo mundo tem um pouco de culpa nisso daí. Todos nós temos. Porque a gente olha e a gente elogia. A gente vai pelo lado romantizado. E isso afeta a cabeça do cara que tá lá vendo. Ele posta uma foto da evolução dele, ele tá pisando no acelerador total. Ele tá péssimo de saúde. Há uma semana atrás, ele quase morreu, inclusive. Mas ele posta uma foto e ó, a galera continua, tá no caminho. Parabéns, não sei o que lá. Só que ninguém para pra pensar o seguinte: meu Deus, tem alguém falando pra esse menino tomar cuidado? Falando pra ele: irmão, você quase morreu. Vamos parar? Não precisa disso. Você é novo, calma.
Você tem toda a força de vontade, você tem a disciplina, você tem a mente modulada para isso, mas precisa de amadurecimento, porque não é só ficar tomando droga. Certo? Então, esse é o meu pensamento, inclusive que eu sempre transmiti em live para todos vocês, me usando de exemplo por conta do uso que eu já fiz dos hormônios. E eu parei por quê? Por conta de tudo isso que eu tô falando. Porque eu despertei. Eu achava também lá atrás que por ser um cara sempre disciplinado como eu fui, treinando pra caramba, me alimentando certo, eu tinha que usar hormônio e competir no fisiculturismo. Quando eu despertei e entendi que isso não passa de uma indústria que soca mentira na cabeça das pessoas, inclusive, e não se preocupa em colocar pessoas para alertarem, pessoas para não permitirem que outros meninos novos cometam erros como esse que o Gunley cometeu, não fazem isso, eu fiquei com desgosto. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu vou repetir. O caminho para o inferno parece o céu. É uma beleza. Se você se deixar levar por vaidade de rede social, shape, ego, que você quer ser o mais forte, que você quer ser o melhor, se você viver isso, no máximo, você terá problemas. Em qualquer outro esporte de alta performance que você for imaginar, você tem seus riscos. Mas acredite, nenhum deles se compara ao fisiculturismo. Justamente por conta dessa romantização que fizeram em torno do esporte. Shapes esculpidos, esteticamente perfeitos, que só existem por causa de drogas. São colocados todo santo dia para fazer propaganda na internet e todo mundo aplaude e acha uma beleza. Mas o cara que tá lá simplesmente não aparece e fala: meu Deus, gente, para! Não é o whey protein, não é sua saladinha com fruta que vai fazer você ficar assim. Pra ficar dessa forma, eu tô me matando! Essa é a verdade. E é uma decisão que eu tomei. Você não pode fazer isso! Você não pode fazer isso! Se você é filho de um pai e uma mãe que fuma ou que bebe, o seu pai e a sua mãe vai virar pra você fazer isso também? Eles vão falar isso pra você? Meu pai fumava e ele falava: filho, nunca mexa com isso, é uma porcaria. Agora, vocês acham que faria sentido o meu pai falar: filhão, eu aqui, ó, tô com 70, 80, 90 anos, fumei a vida inteira, não deu nada pra mim. Faz o teste, vai lá e mete o louco. O Gunley nem genética boa tinha pra anabolizante, cheio de espinho, shape inchado. Isso aí que você falou é verdade. Porque quando o cara não recebe bem, geneticamente falando, os hormônios, o corpo já mostra, já grita já. Sua pele fica inflamada. Quando... Demorava 1h e pouca pra bater. Aí eu sentei no sofá assim, mano, já tipo, é que a primeira onda da insulina, você dá uma acalmada, você fica, tá ligado, leve. E aí eu sentei no sofá assim, a comida já tava terminando de fazer. Só que, pô, quando alguém vem na minha casa, eu quero servir a pessoa, quero fazer as paradas e tal. Só que aí, mano, começou a me dar muita confusão mental, mano. A Aiello acabou de postar vídeo do YouTube falando sobre o coach do Gunley. Quem que é o Aiello? Quem que é o Aiello mesmo? Muita confusão mental. E eu não conseguia focar no olhar, tá ligado? Eu ficava, pô, mano, você é abusadão com o Mátila pedindo pra ele botar meu prato, só que, mano, eu só tinha feito uma refeição no dia, troca. Só tinha feito uma refeição porque eu queria juntar pra comer legal no pós-treino. E aí, mano... Complicado, cara. Isso aqui é roleta russa, basicamente. Aí ele me entregou um prato de arroz. Isso que é, ó. Aí É eu, complicado, tipo, rapaziada. quanto de arroz que Isso é tem aí? triste pra caramba. E eu alucinado, irmão, sem saber, aí na minha cabeça tava uma brisa de que ele tava querendo sabotar a minha preparação, mano. Aí, cara, muito doido, irmão. Cara, que o Criador tenha abençoado o Gunley, que ele tenha ido pra um lugar melhor, viu? Que tenha tudo dado certo. Aí no fim, pelo menos. Porque é muita mentira no coração e na mente do menino. É um menino ainda, cara.
22 anos, cara de menino ainda, muito novo, cara. Muito novo, demonstrando, assim, uma incapacidade de sequer interpretar, né, o que ele tava passando. A problematização de tudo isso que ele tava relatando aqui, entendeu? Você vê que o cara, ele não tá em conexão com a realidade. Ele tá levando de um jeito assim ainda, né? Tipo, é assim mesmo e tal, tipo... Entenderam? Você vê que o cara tá desconexo da realidade. É complicado. Ô, vocês estão vendo? Eu falo. É complicado pra caramba, velho. Complicado pra caramba.